Hello, empresário! Eu sou a Yasmin Aimé, estrategista contábil, e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a desoneração da folha de pagamento, principalmente voltada para o setor da construção civil. Vamos nessa? A primeira coisa que precisamos entender sobre desoneração da folha de pagamento é trazer que existe a incidência de encargos sobre a mão de obra, trabalhadora, sobre ali os funcionários que se tem registrado. E quando a gente trata de desoneração de folha de pagamento, nós tratamos do INSS, o Imposto Incidente para a Seguridade Social. Portanto, desonerar significa tirar o ônus, significa deixar de incidir aquele imposto daquela maneira. Falando em desoneração da folha de pagamento, dentro da guia GPS que se paga, agora GPS, eu já tô lá nas antigas, né? Dentro da guia DARF previdenciária que se paga, existe o INSS descontado dos funcionários, que via de regra não é um encargo da empresa, porque você desconta, do valor ali devido para o colaborador. Existe também o INSS patronal, que é a parte empresa. Essa sim é uma despesa da empresa e ele corresponde a 20% incidente sobre a folha de pagamento. Existe o INSS parte terceiros, que ele representa aí as entidades, que são repassados os valores ali para terceiros dentro dessa conta, representa 5,8%, e ao todo se tem um recolhimento de 36,8% de INSS dentro dessa guia. Desonerar a folha de pagamento, portanto, significa deixar de pagar, tirar o ônus da parte empresa incidente sobre esse encargo. Ou seja, você deixa de pagar o INSS sobre a folha de pagamento, parte empresa, e você passa a pagar o INSS, parte empresa, incidente sobre o seu faturamento. Mas aí, onde é que está o benefício, Porque normalmente o faturamento de uma empresa ele tende a ser maior do que a sua folha de pagamento, independente da operação que se tenha. O benefício está na alíquota. Quando a gente fala de INSS patronal, a parte empresa, a gente está falando de uma contribuição de 20% de INSS incidente sobre a folha de pagamento. E quando nós falamos em desoneração da folha de pagamento, essa alíquota passa a ser 4,5% sobre o faturamento. Mas, Yasmin, são todas as empresas que podem optar por essa desoneração da folha de pagamento? Atualmente nós temos 17 setores beneficiados, dentre eles tecnologia da informação, confecção e vestuário, calçados, call center, construção civil, setor de comunicação, dentre outros que formam os 17 setores. O foco desse vídeo é tratarmos da construção civil, porque sempre eu trago aqui no meu canal as estratégias para a construção civil. Mas se você quiser se aprofundar, pode entender também sobre esses outros setores, como seria o impacto na sua empresa. Trazendo então para a construção civil, qualquer regime tributário, de primeiro ponto, qualquer regime tributário pode optar pela desoneração da folha de pagamento. Porque no segmento da construção civil, nós temos os regimes tributários, Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Às vezes tem um mau entendimento de alguns profissionais que estão interpretando ali a legislação a respeito do INSS patronal no regime do Simples Nacional. Ainda assim, no segmento da construção civil, mesmo a empresa estando enquadrada no Simples Nacional, é devido ao INSS patronal. Então, eu já recebi clientes aqui no meu escritório que chegaram para mim e tinham empreiteiras, por exemplo, e daí para aquela empreiteira ainda era vantagem estar no regime do Simples Nacional. E ao questioná-los, fazer algumas perguntas assim estratégicas, sempre buscando redução,
eles diziam, não, Yasmin, eu não desonero porque eu estou no Simples, eu não pago esse INSS. E, na verdade, tem que pagar. A legislação ela é bem clara, porque você está cedendo a mão de obra. Sempre que a cessão de mão de obra tem a incidência do INSS patronal. Então, independente do regime, sendo Simples Nacional, sendo lucro presumido, sendo lucro real, quando a cessão de mão de obra tem a incidência do INSS patronal, e tendo a incidência do INSS patronal, você pode optar pela desoneração da folha de pagamento, trazendo para o segmento da construção civil, tá? Sempre é vantajoso? Depende muito da atividade do cliente. Eu sempre falo que não tem uma fórmula mágica para a gente dizer que isso funciona ou isso não funciona. Eu vou trazer um exemplo aqui, que para o segmento da construção civil, normalmente quem lucra sobre a mão de obra, a desoneração da folha de pagamento costuma ser vantajoso. Quando o lucro ele é sobre a mão de obra e o material, então vamos supor, quando é uma incorporadora que está vendendo o imóvel, ela tem o lucro sobre o material e sobre a mão de obra, aí o faturamento dela tende a ser mais alto e essa conta passa a não valer a pena, tá? Então, trazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar numa empreiteira, independente do regime, porque aqui eu já falei que o imposto incidente sobre o faturamento ele é analisado à parte, mas independente do regime, cessão de mão de obra tem a incidência do INSS patronal. Vamos pensar então numa empreiteira que tem como folha de pagamento R$500 mil e faturamento R$800 mil. Essa conta tende a ser próxima porque uma empreiteira ela cobra lucro sobre a sua mão de obra. A empreiteira ela tem funcionários e o dono da empreiteira cobra o lucro sobre a mão de obra que ele cede para aquela construção. Então, essa proximidade do número de faturamento versus folha de pagamento ela é muito comum no cenário de empreiteiras. Então, uma empreiteira que tem 500 mil de funcionário, ela pagaria de INSS patronal 500 mil a alíquota de 20%, pagaria R$100 mil de INSS patronal. Enquanto que, optando pela desoneração, ela passa a pagar 4,5% sobre o seu faturamento. Nesse faturamento de R$800 mil, 4,5% representa R$36 mil. Então, de 100 mil que ela pagaria sem ser optante pela desoneração, ela passa a pagar 36 mil, a mesma contribuição, a mesma incidência tributária, que é INSS patronal, só que recolhido na forma de desoneração. Então, aqui nesse cenário de 100 para 36, tem uma redução de R$64 mil mensal sobre um faturamento de 800 mil. A gente está falando de trazer para o seu cliente 8% a mais de margem de lucro. Qualquer economia que se faça, não só no segmento da construção civil, mas em todos os segmentos, né? Qualquer economia que se faça para o cliente é mais dinheiro no bolso do cliente, é mais lucro no bolso do cliente. E se a legislação nos permite fazer isso, não tem por que a gente não aplicar essas reduções, tá? Então, aqui eu dei o exemplo da empreiteira. Agora, ainda dentro da construção civil, eu vou trazer esse exemplo para uma incorporadora, que é o quê? É uma empresa que comercializa imóveis. Ela pode ou não ter mão de obra própria. Aqui nesse exemplo eu vou trazer com mão de obra própria, porque quando a gente fala de incorporadora, mesmo que ela terceirize, ela lucra sobre a mão de obra, mas trazendo para a opção de desoneração, o funcionário teria que ser próprio dela, tá? Para ser vantajoso, né, esse cálculo. Até porque quando é de terceira, é um encargo do terceiro, essa incorporadora não se preocupa sobre essa tributação. Então, uma incorporadora com mão de obra própria, ela tende a ter o seu faturamento muito mais alto do que a sua folha, diferente daquela proporcionalidade que a gente vê numa empreiteira, porque ela lucra não só sobre a mão de obra, ela também tem o material ali envolvido, ela tem a administração da obra, ela tem o terreno, ela tem N fatores que, ao final, ela aplica a sua margem de lucro e aí ela trabalha com a venda do imóvel para o cliente final. Então, uma incorporadora com mão de obra própria, os mesmos 500 mil de folha de pagamento mensal, mas ela vai ter um faturamento superior. Aqui eu estou trazendo 2,5 milhões de faturamento, que seria, no caso da incorporadora, tributa regime de caixa, sempre aquele valor recebido de seu cliente. Então, 2,5 milhões recebido de venda de imóveis. Nesse cenário, mão de obra própria, o INSS patronal, 500 mil reais, que é o valor da folha de pagamento, a 20% de INSS patronal, os mesmos 100 mil reais dessa contribuição.
Se ela desonera, ela paga 4,5% sobre o faturamento. Mas aqui a gente está falando de um faturamento de 2,5 milhões. Portanto, a desoneração, 4,5% sobre esse valor, vai refletir aqui num desembolso de R$ 112.500. Nesse caso, ela está desembolsando R$ 12.500 a mais do que ela desembolsaria se ela não optasse pela desoneração da folha de pagamento. Então, o que a gente sempre tem que ter em mente é que, vamos focar em construção civil aqui, para esse segmento, ela é permitida, não tem fórmula mágica, preciso fazer conta. Eu já tive incorporadora que valia a pena optar pela desoneração da folha de pagamento, então, como regra geral não vale, mas é claro, tudo depende do momento, né, que a empresa está passando, mas é uma possibilidade boa aí de se ter redução nesse cenário. Então, a empreiteira, sempre que ela faz a cessão de mão de obra, ela emite uma nota fiscal de serviço prestado para o seu cliente. Sobre essa nota fiscal, como a gente está tratando de uma cessão de mão de obra, sobre essa nota fiscal tem a incidência também da retenção do INSS. E aqui é um outro ponto de economia para o seu cliente, né? Outro ponto de economia para a construção civil. Você que é empresário da construção civil e é aí empreiteiro, está observando que você pode economizar muito, tá? A alíquota da retenção do INSS, ela é 11%. Então, pensa que esse empreiteiro, que tinha esse faturamento de R$ 800 mil, que era o que nós estávamos trazendo aqui, 11% de retenção, ele vai ter R$ 88 mil retido de INSS. Enquanto na desoneração da folha de pagamento, a retenção cai para a alíquota de 3,5%. Então, para um faturamento de 800 mil, retenção de 3,5%, R$ 28 mil de INSS retido. Aqui, a gente estava falando de 88 para 28 mil reais, é uma diferença de 60 mil reais. Yasmin, mas a retenção eu aproveito para abater do INSS na folha de pagamento. Eu sei que ela é uma antecipação de imposto e que você vai utilizar. Só que para quem trabalha, por exemplo, com empreitada, faz a medição na virada do mês, no início do mês, para receber ali normalmente até o 5º dia útil para dar tempo de pagar os seus funcionários. Concorda comigo que nesse exemplo aqui, ter 60 mil reais a mais no bolso no início do mês para pagar a sua folha de pagamento é melhor do que ficar antecipando algo que vai vencer lá no dia 20, que é o prazo de recolhimento do INSS? Então, a alíquota da desoneração da folha, da retenção, ela também é reduzida, ela é 3,5%. Vale bastante a pena esse ponto de economia, principalmente por essa questão de no início do mês, para quem trabalha com a cessão de mão de obra, é o maior volume de pagamento que se tem, que é a parte de pagamento incidente sobre a folha de pagamento. Vamos ver. Então, vale muito a pena para quem trabalha com a cessão de mão de obra optar pela desoneração da folha de pagamento, não só por reduzir a alíquota incidente sobre o seu INSS patronal, mas também por reduzir a alíquota da retenção que você sofreria quando faz a medição mensal ali daquela construção, tá? Deixa eu trazer aqui para a gente entender também. A desoneração da folha de pagamento, ela é uma opção anual, então ela é feita todo início de ano, mas ela também pode ser feita a opção por obra, por CNO. Então, aquela obra específica ser optado pela desoneração da folha de pagamento. Isso quer dizer que os funcionários incidentes naquela obra, os funcionários alocados naquela CNO, no Cadastro Nacional de Obra, aqueles funcionários, a parte patronal do INSS incidente sobre esse montante de folha de pagamento seria recolhido a 4,5% incidente sobre o proporcional recebido daquela obra, seja através da cessão de mão de obras, seja através da venda de imóveis, tá? Então, tem duas maneiras de fazer a opção pela desoneração da folha de pagamento. Yasmin, passou ali o prazo, né, de fazer a opção em janeiro, não fiz, então a empresa está tributando no INSS patronal normalmente, mas peguei uma obra ali no meados do ano e é uma obra grande, é uma obra que a gente já vai começar a ter um faturamento legal, vai ter que registrar muito funcionário, pode optar pela desoneração para essa obra. E aí no ano seguinte traz a empresa, né, o CNPJ todo, se for vantagem, para o segmento da desoneração.
para a tributação da desoneração. Eu vou falar também um pouquinho, rapidamente, para finalizar o vídeo. Nós estamos em janeiro de 2024 e no dia 28 de dezembro de 2023, como já vem sendo feito há muitos finais de ano, foi publicada uma medida provisória, MP 1202 de 2023, que traz mudanças a partir de abril de 2024. Via de regra, ela quebra a opção pela desoneração da folha de pagamento, é como se isso fosse deixar de existir, e ela passa, a partir de abril de 2024, a incidir progressivamente a alíquota de INSS patronal. Não mais no 20%, ele vai de forma progressiva, também uma alíquota para cada setor, tá? Mas ainda reduzida em relação ao que é que se falava de pagar 20%. Por que eu estou trazendo o conteúdo da desoneração aqui? Medida provisória, ela não tem validade de lei e até o momento a gente não teve nenhuma lei publicada que realmente promulgasse essa quebra, né, esse veto da desoneração da folha de pagamento. Então, por enquanto, se você vê que é vantagem, você pode seguir com essa opção e nós seguimos nos próximos meses, né, entendendo o desenrolar desse negócio. Esse e demais conteúdos da construção civil você pode acompanhar aqui no meu canal. Nós estamos também no LinkedIn, Instagram e Facebook. Muito obrigada!